Portanto, pessoal, quando a gente, só recapitulando, quando a gente fala interesse de agir, a gente fala da necessidade da tutela jurisdicional. Então, não se trata de uma situação supérflua, fútil, é uma situação que demanda intervenção. Então, quando eu falo de um cheque sem fundo, quando eu falo de uma relação de trabalho não é, que não é reconhecida, uma ação de investigação de paternidade, né, uma ação de alimentos, uma ação de despejo, uma ação de reintegração de posse, são situações em que há um interesse de agir. Né? Se você tem um imóvel e seu imóvel ele foi ocupado, invadido por pessoas que não têm a sua autorização, né? Você vai fazer o quê? Você vai contratar cangaceiros? Desculpa, você vai contratar cangaceiros não, né? Você vai contratar é, milicianos para retirar aquela pessoa? Você vai contratar matadores de aluguel para tirar? Não, você vai provocar o poder judiciário. Você vai fazer uma denúncia, você vai entrar com ação, né? Vai buscar o caminho adequado, né? Para obter o seu imóvel de volta, né? E tem gente que tenta fazer por autotutela, né? Eu tenho um imóvel, meu imóvel foi invadido, eu vou fazer o quê? Vou pegar minha arma e vou lá atirar até as pessoas saírem, né? Essa não é a forma adequada, né? O interesse de agir, né? Ele promove, né? Ele promove a possibilidade de você buscar do Estado a resolução daquela lesão ou daquela ameaça de direito. Então, por um lado, nós temos o interesse de agir, né? E nós temos, por outro lado, a legitimidade, ou a legitimidade ad causam, né? Que ela é compreendida como a relação, veja bem, subjetiva entre a parte com a lide, com o objeto do processo, né? Então, essa relação entre a parte e o objeto do processo, ela é o que nós chamamos de legitimidade, né? Ou legitimidade ad causam. Então, como é que a gente pode conceituar? Como a pertinência subjetiva da ação. Há de existir um vínculo entre os sujeitos e a situação jurídica afirmada. Então nós temos possibilidade de ter dois tipos de legitimidades. Aquela que é ordinária, que é a legitimidade da própria pessoa, e aquela que é extraordinária, que é quando um terceiro pode intervir, que pode se manifestar, né, que são as situações, como é que eu posso dizer, excepcionais. Então, no âmbito da teoria geral do processo, quando a gente fala em legitimidade extraordinária, ela deriva sempre da lei. É quando a lei autoriza que um terceiro, que não é a própria pessoa que tem a relação com o conflito, possa atuar. Então, a legitimidade extraordinária, né, que é uma classificação, né, você tem a legitimidade ordinária, que é a própria pessoa, e extraordinária, quando um terceiro pode ser chamado para intervir, ela é autônoma, né, e ela é subordinada, né, ela está subordinada à lei. Né? Então, autônoma é quando ela está autorizada por lei a conduzir um processo independentemente da autorização do titular. Né? E ela é subordinada porque ela depende, né? Ela depende da lei. Então tem situações, por exemplo, que o sindicato, né, ele não é o próprio trabalhador, mas ele pode às vezes, né, manifestar e entrar com ação, né, coletiva que envolve interesse de todos, né? Porque o sindicato ela é uma entidade que representa os interesses de classe. Então, vamos supor que o prefeito de uma determinada cidade, durante a pandemia, tenha cortado o salário, né, que foi o que aconteceu aqui em Feira de Santana. O prefeito da cidade, ele cortou o salário dos professores. Né? Ele cortou o salário dizendo, olha, já que vocês não estão dando uma aula, então nós vamos cortar o salário de vocês. E nem deu uma alternativa, nem promoveu uma atualização, não, mas uma adaptação ao contexto. Então o sindicato, né, independente das pessoas terem provocado o sindicato, ele chegou lá, interviu, entrou com ação na justiça para que obrigar que seja pago o salário devidamente aos professores.
né? Então vejam que a legitimidade às vezes não diz só respeito àquela própria pessoa, mas aquelas pessoas que por um elemento extraordinário pode intervir, pode provocar o poder judiciário. Então a legitimidade é essa relação subjetiva entre a parte, o sindicato ele tem interesse, ele tem legitimidade para atuar em muitas situações, e o objeto. Qual foi o objeto? O corte no salário. Né? Então significa que as partes devem, em regra, mas não sempre, ser os mesmos sujeitos da relação do direito material discutido. Logo, somente alguém presente na relação do direito material pode propor a ação e indicar o réu da mesma relação jurídica. Então, observem aqui, né, o que diz o nosso Código de Processo Civil, né, o artigo 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser uma relação jurídica, ou da autenticidade ou a falsidade de um documento. Então vejam, né, o que é que o nosso legislador ele descreve, ele esclarece o que é que está em torno, né, desse interesse de agir. Então é possível, né, algumas situações em que a pessoa ela só quer meramente a declaração de um direito, uma ação meramente declaratória, como diz aqui o artigo 20. Mesmo, né, que ainda que tenha ocorrido uma violação do direito, mas primeiro ela quer que, olha, eu quero que você declare que meu direito foi violado. Posteriormente, eu estou com essa declaração, o magistrado declarou. Posteriormente, o que é que eu vou fazer? Eu posso buscar uma reparação, né? Eu vou entrar com uma outra ação. Pode fazer isso numa mesma ação, mas tem gente que primeiro faz passo a passo. Então, por exemplo, o reconhecimento do tempo de serviço, né, para fins previdenciários. Eu quero que reconhecer que eu prestei serviços por um determinado tempo, né, e não houve, por exemplo, o desconto, né, porque cabe, né, a pessoa jurídica, para quem a pessoa prestou serviço, efetuar os descontos, né, das contribuições previdenciárias. Tem gente que passa 20, 15, 30 anos trabalhando e descobre que aquela prestação não foi, que aquela contribuição não foi garantida. Então, primeiro ela vai buscar que haja o reconhecimento, né, do tempo de serviço, né, porque às vezes ela só quer se aposentar, né, ela quer ter o tempo de serviço para se aposentar. Às vezes a pessoa ela quer que o seu antigo empregador deposite as contribuições previdenciárias. A ação meramente declaratória, o reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo. Então, para haver o reconhecimento da sociedade de natureza familiar, independentemente da prévia formalização do vínculo por meio de escritura pública, né? Vamos ver mais, já falei aqui, né, dos exemplos de ação meramente declaratória dessas duas, mas vejamos o que diz a súmula 181 do Superior Tribunal de Justiça. É admissível a ação declaratória visando obter a certeza quanto à exata interpretação da cláusula contratual. Então, às vezes, uma pessoa celebrou um contrato, está em dúvida sobre os limites, sobre as obrigações do entorno. Então, ela entra na justiça só para obter a declaração, né, de que, aliás, o esclarecimento. Ela provoca o Poder Judiciário para um juiz interpretar a cláusula do contrato. Então, até quando deve pagar a prestação, não está claro, né? Quais são as condições do objeto que deve ser entregue, não está claro. Então ela só quer obter ali, né, a exata interpretação da cláusula contratual. Então, inexistindo, né, nessas ações meramente declaratórias, elas, quando não há, né, uma pretensão condenatória, ela pode ser pleiteada a qualquer momento. Ela é imprescritível. Então, quando não se busca uma reparação de um dano ou uma condenação de uma outra parte, não há problema.
A pessoa pode entrar a qualquer momento. Não existe, porque quando a gente fala em prescrição, é o direito de ação. Prescreveu. Prescreveu. Houve uma prescrição. Então tá havendo o quê? A pessoa não tem mais o direito de entrar com aquela ação. Né? Então, quando isso acontece, né, a pessoa perdeu o direito de ação. A gente vai estudar, né, ainda a diferença entre prescrição e decadência. Porque a decadência é a perda do próprio direito. E a prescrição, só falando em rápidas palavras, é o direito de agir, é o direito de provocar, né, o poder judiciário. Então, pessoal, um processo, a qualquer momento, ele pode ser extinto, ele pode ser, né, finalizado quando o magistrado, juiz ou juiz, a juíza ou o juiz entender que as condições para a ação não estão presentes. Então observe aqui o que diz o Código de Processo Civil, artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade e de interesse processual. Veja que ele fala aqui, né, nas duas condições, né, que estão previstas lá no artigo 17 do CPC. E o juiz ele pode fazer isso de ofício. Mas, veja, ele pode fazer de ofício sem haver a instrução. Mas ele tem que comunicar as partes. Não basta ele lá de ofício extinguir a ação sem resolução do mérito, né, sem julgar aquilo que está elencado na causa de pedir. Ele tem que convocar, ele tem que comunicar às partes, né, que houve a extinção da ação porque faltou legitimidade ou interesse de agir. Assim encerramos a nossa aula sobre ação e teremos a oportunidade de tirar as nossas dúvidas, esclarecer os pontos, seja com os seminários, seja com o momento da nossa aula ao vivo.